Quero dar uma boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão ordinária de hoje, dia 11 de março. Hoje é a hora das bancadas MDB, Movimento Democrático Brasileiro, Republicanos, PSDB. Gostaria de saber se o vereador Renato está na escuta. Na escuta, presidente. Tá bom, obrigado. PDT, Partido Democrático Trabalhista, também quero saber se o vereador André está na escuta. Na escuta, presidente. Atenção, vereador André. Na escuta. Tá, não estou escutando teu áudio, André. Acho que está muito baixo. Vou abrir o microfone aqui. Vamos ver. Alô? Na escuta, presidente. Tá, Na escuta. obrigado. E PP, Partido Progressista. O Wilson não está. Não é. Passo de imediato, quero agradecer aqui hoje ficou de vice-presidente o vereador Jaime Lucas. Eu convidei a vereadora Vivian Alves para secretariar a nossa reunião. Também agradeço a presença do Matheus e do Cássio. Então, passo a palavra para a secretária. Entrega de moção. Moção número 06/2025, de autoria do vereador Rogério Gomes de Moura. Requer que, após deliberado em plenário, seja conferida uma moção de aplausos, conforme o artigo 113 do regimento interno dessa Casa Legislativa, à Brigada Militar, em reconhecimento ao trabalho prestado durante o período carnavalesco. Convido o autor da moção, vereador Rogério Gomes de Moura, para realizar a entrega ao representante da Brigada Militar, senhor Sargento Maicon Pereira Madruga. Convido também os demais vereadores para que, junto com o presidente, possa entregar a moção ao Sargento Maicon. Boa noite a todos. Quero cumprimentar, então, nosso vereador Rogério Moura, proponente desta moção e também presidente desta casa. Dizer que a Brigada Militar se sente bastante grata, né? Se sente recompensada de estar aqui, porque realmente o Carnaval demanda de todos nós um esforço bem maior do que o normal, né? Dizer que este ano nós tinha um fator que contribuía, digamos assim, para as coisas não dar certo, que foi aquele homicídio que aconteceu no início do mês. Mas todas as medidas que estavam ao nosso alcance foram tomadas. E além da presença ostensiva, forte, que a população viu da Brigada Militar, nós contávamos também com meios, com ativos de inteligência no meio da população, a fim de evitar uma retaliação, uma ocorrência de maior vulto, que pudesse colocar a imagem do Carnaval e a imagem da nossa comunidade em baixa. É o terceiro ano que eu estou aqui, quarto ano que estou à frente do pelotão, e é o terceiro Carnaval que realizamos, né? Tendo em vista que não teve sobre a pandemia, né? E os 3 anos nosso Carnaval ocorreu sem nenhuma ocorrência. Isso não é fruto só do trabalho da Brigada Militar, mas também é fruto também do pessoal da Prefeitura, da organização, do secretariado, que nos ouve, né? A gente estipula alguns horários, algumas condições, o pessoal tem nos ouvido e isso tem colaborado para o resultado, né? Também as reuniões que é feita
juntamente aí com os representantes dos blocos, é importantíssimo, porque a nossa Constituição ela diz, né, que a segurança é um dever de todos. Então, nós procuramos compartilhar com eles essas responsabilidades. O pessoal tem nos atendido, inclusive, posso citar aqui o Diegão, né, que ele está à frente de um bloco lá, e ele geralmente chama a atenção do pessoal para que tudo corra bem, para que nenhuma ocorrência se dê, porque dependendo da gravidade, nós somos obrigados a encerrar o carnaval. E eu digo isso por quê? Eu digo isso porque nós não temos uma delegacia de polícia que nos acompanhe com um plantão em Pinheiro Machado. Então, dependendo da ocorrência que ocorrer ali e demandar um deslocamento para a cidade de Bagé, o efetivo vai ficar desfalcado. E com isso fica difícil de garantir a segurança de uma população. Vocês viram que nós tivemos noites ali que teve aproximadamente 3.000 pessoas. Acho que a segunda noite, 3.000 pessoas. Então é um público bastante considerável, né, para uma festa numa cidade pequena, e onde, graças a Deus, ocorreu tudo bem, não tivemos nenhuma ocorrência. Então eu queria agradecer novamente ao senhor vereador Rogério Moura, aos demais vereadores, por usar dessa ferramenta, né, uma ferramenta de motivação para o meu efetivo. Realmente, muito obrigado. Estamos contentes aí e sentindo recompensado por esta moção. Obrigado. Nós que agradecemos, comandante. Nós que agradecemos a maneira que vocês agiram e que deixaram que nosso carnaval fosse realmente abrilhantado. Passo novamente a palavra, então, para a vereadora Vivian para ler a leitura das correspondências. Correspondências recebidas. Em 12 de março de 2025, ofício número 12/2025, Secretaria Municipal de Obras. Vimos por meio deste esclarecer alguns pontos referente ao ofício número 11/2025, no qual encaminhamos algumas informações sobre a manifestação realizada pelo vereador Renato Rodrigues, bancada do PSDB, referente a uma máquina que estava com problemas e encontrava-se uma empresa para conserto. Primeiramente, gostaríamos de informar que, por equívoco, entendemos que o nobre vereador havia mencionado que o maquinário estava há mais de um ano na empresa, quando, na verdade, a frase utilizada por este foi estava há quase um ano. Diante do entendimento equivocado, utilizamos a expressão o que não é verdade, a qual pedimos sinceras desculpas, pois em nenhum momento a intenção foi de imputar palavras desrespeitosas ao nobre vereador. Sendo assim, encaminhamos o presente ofício, ratificando os demais pontos abordados no ofício e pedimos desculpas pela utilização da expressão, a qual também consideramos inadequada. Frisamos que permanecemos à disposição dos nobres edis para quaisquer esclarecimentos necessários. Em 13 de março de 2025, ofício número 053/2025 do Gabinete, o prefeito municipal encaminha mensagem retificativa referente ao projeto de lei número 22/2025, alterando o artigo 1º e a sua ementa. Ofício número 054/2025 do Gabinete, o prefeito municipal encaminha o projeto de lei ordinária número 23/2025, que autoriza a contratação temporária de odontólogos para atender necessidade excepcional da Secretaria Municipal da Saúde no município de Pinheiro Machado. Em 18 de março de 2025, ofício número 055/2025 do Gabinete, o prefeito municipal, em resposta ao ofício número 69/2025, encaminha as respostas às proposições vereador Renato Rodrigues, Matheus Oliveira Garcia e André Madruga. Pedido de informação número 018/2025, o valor foi de 11.900. Vereador Matheus Oliveira Garcia, pedido de informação número 014/2025, encaminhamos em anexo dados solicitados. Vereador André Madruga, pedido de informação número 17/2025, segue em anexo resposta. Proposições protocoladas. PDT, Partido Democrático Trabalhista, 2. PP, 3. Tramitando na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei ordinária número 15/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária de profissionais
para atender à necessidade excepcional da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto no município de Pinheiro Machado. A vereadora relatora Vivian Moreira da Silva Alves não apresentou seu parecer e informou que apresentará seu parecer na próxima reunião da comissão. Projeto de Lei Ordinária número 17/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária de 4 visitadores para o programa PIM, Primeira Infância Melhor. O parecer da vereadora relatora Vivian Moreira da Silva Alves orientou pela viabilidade e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da comissão, passando a tramitar na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Projeto de Lei Ordinária número 20/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação de operador de máquinas em caráter emergencial e por tempo determinado. O parecer do vereador relator Matheus Oliveira Garcia orientou pela viabilidade e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da comissão, passando a tramitar na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Projeto de Lei Ordinária número 21/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão onerosa de direito real de uso de imóvel pertencente ao patrimônio municipal e da outras providências. A vereadora relatora Samanta Porto Rochel solicitou ao vereador Jaime Irã Fernandes Lucas que realizasse a leitura de seu parecer, que orientou pela viabilidade e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da comissão, passando a tramitar na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Tramitando na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Projeto de Lei número 17/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária de 4 visitadores para o programa PIM, Primeira Infância Melhor. O parecer da vereadora relatora Vivian Moreira da Silva Alves orientou pela viabilidade e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da comissão, estando apto para votação em plenário. Projeto de Lei número 20/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação de operador de máquinas em caráter emergencial e por tempo determinado. O vereador relator André Zambuja Madruga não apresentou seu parecer, pois está em agenda oficial. Projeto de Lei Ordinária número 21/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão onerosa de direito real de uso de imóvel pertencente ao patrimônio municipal e da outras providências. O parecer do vereador relator Jaime Irã Fernandes Lucas orientou pela viabilidade e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da comissão, estando apto para votação em plenário. Projeto de Lei Ordinária número 22/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de 2025 por anulação de dotação no valor de R$100 mil. Foi nomeada a vereadora Vivian Moreira da Silva Alves para ser a relatora dessa matéria. Moção em votação. Moção número 08/2025, de autoria da vereadora Vivian Moreira da Silva Alves. Requer que, após a devida deliberação em plenário, seja conferido moção de aplausos à senhora Darlene Farias, em conformidade com o artigo 113 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a cidade de Pinheiro Machado. A senhora Darlene Farias fez história ao tornar-se a primeira mulher a ocupar a presidência da Câmara de Vereadores, abrindo caminho para a representatividade feminina na política local. Sua atuação foi marcada pelo compromisso com a comunidade, pela defesa dos direitos da população e pela busca constante por melhorias para o município. Essa homenagem será realizada no dia 25 de março, durante a solenidade em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrando sua significativa contribuição para a política local e a representatividade feminina na esfera legislativa. Justificativa. O Dia Internacional da Mulher é um momento de reflexão sobre as conquistas, lutas e desafios enfrentados pelas mulheres ao longo da história. Dentro deste contexto, homenagear a senhora Darlene Farias é reconhecer sua coragem, dedicação e compromisso com a participação feminina na política. Ao se tornar a primeira presidente da Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado, Darlene Farias abriu caminhos
para que outras mulheres também pudessem ocupar espaços de decisão, promovendo a igualdade e incentivando a representatividade feminina no Legislativo Municipal. Sua atuação se destaca não apenas pelo pioneirismo, mas pelo empenho em defender causas relevantes para a comunidade, deixando um legado inspirador para futuras gerações. Diante disso, essa Casa Legislativa expressa por meio dessa moção de aplausos seu reconhecimento e gratidão pelo impacto positivo que Darlene Farias proporcionou à sociedade, reforçando a importância da valorização das mulheres na política e em todas as esferas da sociedade. Presidente, moção apta à votação. Então, pela ordem das bancadas, colocarei a moção 08, de autoria da vereadora Vivian Alves, em votação. Vereador Jaime Lucas. Aprovada a moção. Eu também, Vivi, parabéns pela essa iniciativa, dona Darlene, uma pessoa magnífica, né? Também aprova a moção. Vereador Renato Rodrigues, PSDB. Aprova a moção, presidente. Vereador André Madruga, PDT. Aprova a moção, senhor presidente. Vereador Matheus Garcia, PDT. Também aprova a moção. Vereador Cássio Câmara, PP. Aprova a moção. E vereadora Vivian Alves, PP. Aprova a moção, presidente. Então, muito bem, moção 08 aprovada por unanimidade. Passo a palavra, devolvo a palavra para a secretária. Requerimento em votação. Requerimento número 58/2025. Nos termos do artigo 67 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requeremos, com o apoio dos demais parlamentares, a criação da Comissão de Segurança Pública, de iniciativa da vereadora Vivian Moreira da Silva Alves, do Partido Progressista, em conjunto com o vereador Cássio Câmara Garcia, do Partido Progressista, e o vereador Jaime Lucas, do Partido MDB. Além disso, solicita-se que seja discutido e encaminhado um pleito para o aumento do efetivo da Brigada Militar, com o objetivo de garantir uma maior presença de segurança nas ruas e bairros da cidade, proporcionando mais tranquilidade à população. A ampliação do efetivo policial contribuirá diretamente para a redução da criminalidade e o aumento da sensação de segurança dos cidadãos. Ademais, é de suma importância a nomeação de um delegado titular para a delegacia local, uma medida que visa assegurar um atendimento mais eficiente e ágil à comunidade, além de fortalecer as investigações e o combate à criminalidade no município. Responsável, Vivian Moreira da Silva Alves. Nomenclatura, Comissão da Segurança Pública. Justificativa. A segurança pública é um dos pilares essenciais para o bem-estar da comunidade, sendo fundamental para garantir a qualidade de vida e a paz social. Nos últimos tempos, tem-se observado um aumento da demanda por ações mais efetivas de segurança em nosso município, com destaque para o maior efetivo da Brigada Militar e da atuação direta da Polícia Civil, especialmente com a nomeação de um delegado titular. A criação de uma comissão de segurança pública se faz urgente, pois possibilitará uma análise mais detalhada das questões relativas à segurança local e a proposição de ações específicas com base nas necessidades identificadas pela comunidade. Além disso, a ampliação do efetivo da Brigada Militar é uma medida indispensável para fortalecer a presença policial nas ruas e garantir uma resposta mais ágil frente às ocorrências. Por fim, a nomeação de um delegado titular para a delegacia local é uma medida importante para garantir que as investigações sejam conduzidas de forma eficiente e que a população tenha acesso a um atendimento mais próximo e eficaz nas questões de segurança. Essas ações são fundamentais para proporcionar a tranquilidade e a proteção dos cidadãos, garantindo um ambiente mais seguro e saudável para todos. Está apto à votação, presidente. Muito bem, então vamos colocar o requerimento em votação agora, pela ordem das bancadas. Vereador Jaime Lucas, do MDB. Aprovado o requerimento. Também aprovo, extraordinário requerimento, sou favorável. PSDB, vereador Renato Rodrigues. Aprovo o requerimento, presidente. PDT, vereador André. Aprovo o requerimento, senhor presidente. PDT, vereador Matheus Garcia. Também aprovo, presidente. Partido Progressista, Cássio. Aprovado o requerimento. E Partido Progressista, Vivian.
Aprovo o requerimento. Muito bem, passo a palavra novamente para agora ler os projetos que irão à votação hoje. Secretário. Presidente, tem mais um requerimento aqui. O assunto é destinado ao senhor presidente, tá? O assunto é convite para esclarecimento sobre o funcionamento das planilhas de abastecimento. Então, eu solicito a vereadora Vivian Moreira da Silva Alves, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 180 do regimento interno dessa casa, vem por meio deste requerer o seguinte pedido de providência. Solicito que o Poder Executivo, por intermédio do departamento competente, convide o prefeito municipal, senhor Ronaldo Costa Madruga, a comparecer a uma sessão da Câmara em data e horário a serem definidos conforme sua disponibilidade para prestar esclarecimentos sobre o funcionamento das planilhas de abastecimento da frota municipal. Justificativa. O pedido se justifica pela necessidade de garantir transparência e melhor compreensão sobre o funcionamento das planilhas de abastecimento da frota municipal. A presença do prefeito permitirá esclarecer eventuais dúvidas dos parlamentares e da população, contribuindo para a fiscalização e o aprimoramento da gestão dos recursos públicos. Requerimento também apto à votação, presidente. Vou colocar, então, esse requerimento em votação. Movimento pelo MDB, Jaime Lucas. Aprovado, presidente. Eu também aprovo esse requerimento. Renato Rodrigues, do PSDB. Aprovo o requerimento, presidente. André Madruga, do PDT. Aprovado o requerimento, senhor presidente. Matheus Garcia, do PDT. Aprovado, presidente. Cássio Câmara, PP. Aprovado. Vivian Alves, PP. Aprovado, presidente. Então, também será encaminhado ao Executivo esse requerimento. Continue, por gentileza, secretário. Emenda modificativa do artigo 1º, referente ao projeto de lei ordinária número 16/2025. Fica o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, autorizado a prestar serviço de ambulância, bem como serviço de motorista do município mediante ressarcimento aos cofres públicos, com vistas ao atendimento emergencial de saúde em eventos que possam vir a oferecer risco à saúde de seus praticantes, desde que sejam abertos ao público gratuitamente, o que parte dos valores, bens ou produtos arrecadados com a entrada sejam destinados a entidades sociais sem fins lucrativos e localizado no município. Coloco, então, a emenda apta para votação, presidente. Muito bem, então vou colocar essa emenda do artigo 1º do PL 16 em votação, pela ordem das bancadas. Jaime Lucas, MDB. Aprovada. Renato Rodrigues, PSDB. Aprova a emenda, presidente. André Madruga, do PDT. Aprovada, senhor presidente. Matheus Garcia, PDT. Aprovo. Cássio Câmara, PP. Aprova a emenda. Vivian Alves, PP. Aprovo, presidente. Então, aprovado por unanimidade. Pode dar continuidade, Vivi. Então, vamos ao projeto de lei ordinária número 16/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder ambulância e motorista para atendimento em eventos. Relator nas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, e Orçamento, Finanças e Contas Públicas, vereador Jaime Fernandes Lucas, apresente seu parecer. Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 15/2025. Processo, protocolo 0229/2025. Autor, Poder Executivo. Data 10 de fevereiro de 2025. Relator Jaime Lucas. Matéria, projeto de lei número 016/2025. Emenda do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder ambulância e motorista para atendimento em eventos. Relatório. Por iniciativa do Poder Executivo de Pinheiro Machado, ingressou nessa Casa Legislativa o projeto de lei 16/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal ceder ambulância e motorista para atendimento em eventos.
Ato contínuo foi encaminhado para parecer do Instituto de Assessoria IGAN ao Jurídico Interno, bem como às comissões permanentes desta Casa, pela Procuradoria Jurídica, a orientação e pela viabilidade do PL 16, desde que ajustado o texto, seguindo a orientação do IGAN, que pode ser feito por meio de emenda, de vereador conforme sugerido. Conclusão. Diante do exposto, considerando a viabilidade jurídica do projeto de lei 16, desde que ajustado conforme a recomendação do IGAN e da Procuradoria Jurídica da Casa, e atendendo ao interesse público, conclui-se pela possibilidade de sua aprovação com emenda modificativa ao artigo 1º. Desta forma, o PL passa a garantir que a cessão da ambulância e do motorista ocorra mediante ressarcimento aos cofres públicos e seja destinada exclusivamente a eventos que ofereçam risco à saúde dos participantes, desde que seja gratuito ou tenham parte dos recursos revertido para entidades sociais do município. Recomenda-se, portanto, a tramitação e aprovação do projeto de lei com as devidas adequação, assegurando sua legalidade e observância ao interesse público. Emenda modificativa do artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal da Saúde, autorizado a prestar serviço de ambulância, bem como serviços de motorista do município, mediante ressarcimento aos cofres públicos, com vista ao atendimento emergencial de saúde em eventos que possam vir a oferecer risco à saúde de seus praticantes, desde que sejam abertos ao público gratuitamente ou que parte de valores, bens ou produtos arrecadados com a entrada sejam destinados a entidades sociais sem fins lucrativos e localizadas no município. Sala das Comissões da Câmara de Vereadores de Pedro Machado, 6 de março de 2025. Projeto de Lei Ordinária, número 16/2025, apta à votação, presidente. Certo. Deixar bem claro, então, que a emenda ao artigo já foi votada por unanimidade. Agora vamos votar o artigo 16. A Lei Ordinária número 16. Então, pela ordem das bancadas, MDB, Jaime Lucas. Aprovado o projeto, presidente. PSDB, Renato Rodrigues. Aprova o projeto, presidente. Um projeto muito importante também, um projeto de vereador do Sim, batalhou muito para esse projeto, um projeto muito importante para o nosso sítio. Então, nós temos que incentivar o nosso funcionalismo. Aprova o projeto, presidente. Ok, vereador André Madruga, do PDT. Aprovado o projeto, senhor presidente. Vereador Matheus Garcia, PDT. Aprovo o projeto. Vereador Cássio Câmara, PP. Aprovo o projeto. Vereadora Vivian Alves, PP. Aprovo o projeto, presidente. Projeto de lei número 16, aprovado por unanimidade. Passa a palavra à senhora de novo. Projeto de Lei Complementar número 05/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 97 da Lei Municipal número 2273/2002, com o propósito de regulamentar e estabelecer normas para a concessão da licença-prêmio. Relator nas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Orçamento, Finanças e Contas Públicas, vereador Jaime Irã Fernandes Lucas, apresente seu parecer. Parecer número 18/2025, processo, protocolo 0281, autor Poder Executivo, datado em 17 de fevereiro de 2025. Relator Jaime Lucas. Matéria, projeto de lei 05/2025. Emenda o projeto de lei que altera o artigo 97 da Lei Municipal número 2273 de 2002, com o propósito de regulamentar e estabelecer normas para a concessão de licença-prêmio. Relatório. Por iniciativa do Poder Executivo de Pinheiro Machado, ingressou nessa Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 05/2025, que altera o artigo 97 da Lei Municipal número 2273 de 2002, com o propósito de regulamentar e estabelecer normas para a concessão da licença-prêmio. Ato contínuo foi encaminhado para parecer ao Instituto da Assessoria IGAN, ao Jurídico Interno, bem como às comissões permanentes desta Casa,
pela Procuradoria Jurídica, assim como pelo IGAN, o parecer é pela viabilidade do PLC. Conclusão. Diante do exposto, considerando o atendimento às exigências legais e a compatibilidade do projeto de lei complementar, número 05/2025, com a legislação vigente, bem como os pareceres favoráveis emitidos pelo Instituto IGAN e da assessoria desta Casa, e pelas comissões permanentes da Casa Legislativa, esta Procuradoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica da matéria. Este é o voto. Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2025. Projeto de Lei Complementar número 05/2025, apto à votação, presidente. Coloco em votação o projeto de lei complementar 05/2025, por ordem das bancadas. Jaime Lucas, MDB. Projeto 05 aprovado, presidente. Também aprova o projeto, secretário. PSDB, Renato Rodrigues. Aprova o projeto, presidente. Vereador André Madruga, do PDT. Aprova o projeto, presidente. Opa, desculpa. André Madruga. Aprova o projeto, senhor presidente. Vereador Matheus Garcia, PDT. Agora sim, aprova o projeto. Vereador Cássio Câmara, PP. Aprovado, presidente. Vereadora Vivian Alves, PP. Aprova o projeto, presidente. Portanto, projeto de lei complementar 05 aprovado por unanimidade. Registros e proposições. Muito obrigado, secretária, por suas palavras. Agora, na ordem das bancadas, vereador Jaime Lucas, MDB. Cumprimento o presidente dessa casa, cumprimento os demais vereadores, os vereadores que estão em viagens oficiais. Boa tarde, senhores e senhoras, as pessoas que estão nos assistindo às suas casas. Começo, então, a dar meus parabéns ao comandante e toda a equipe. Realmente, nós temos que reconhecer o trabalho da Brigada Militar. Eu presenciei, ninguém me contou, foi fantástico, muito tranquilo. Há muito tempo, comandante, que eu não via era uma festa, parece que de família. Então, nós estamos satisfeitos como parlamentar, como cidadão, como comerciante, como morador, de que realmente o trabalho da Brigada Militar está muito bom. Embora sabemos nós, e eu faço parte da comissão com a vereadora Vivian, de nós buscar um efetivo maior. Precisamos que isso aconteça o mais breve possível, e o senhor coloca muito bem, nós não temos a delegacia de polícia. Não é possível nós ficar tanto tempo desassistindo. Então, quer dizer, se já é pesado com o efetivo que tem, imagine quando não tem a delegacia de polícia, que faz um trabalho excelente em conjunto com os senhores. Então, possa contar com essa casa, com a minha pessoa. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa, que tudo funciona politicamente falando, e eu sei disso, porque muitas vezes eu consegui ao governo passados trazer muitos soldados para cá, negociando, pedindo para que isso acontecesse. Eu, quando cheguei nessa cidade, o efetivo era 44 soldados, para uma população de 15 mil habitantes. Não sei quantos tem hoje, deve ser um número bem menor para atender quase que a mesma população. Então, é um serviço bastante pesado e oneroso para os senhores. Meus parabéns, e que essa casa seja sempre aliada dos senhores. Fizemos uma viagem agora, essa semana passada, juntamente com a vereadora Vivi, o prefeito municipal, Ronaldo Costa Madruga, a vice-prefeita Laura Rato. Vou contar só uma parte, porque não vou ter roubado também a matéria, porque eu saio falando, seria favorecido por sair falando primeiro, mas jamais faria isso contigo. Viemos de Brasília muito felizes. Quem não for lá não consegue nada, tem que correr atrás, tem que saber abrir porta, tem que ter a manha, e deputados,
senadores, ministérios, e nós realmente fomos muito bem atendidos. Muitas coisas boas chegarão aqui, vou contar uma parte, vou deixar para a Vivi contar outra, o prefeito também conta a parte, porque nós trabalhamos em grupo, nós somos um conjunto. Sacramentou-se a UBS, né, vereadora? Vai ser uma das mais modernas dessa região, que vai ser construída ali entre a rodoviária e o fórum, das mais modernas da região, porque era acanhado onde estava, que foi adaptada na Casa do Mel, e isso já está começando em terraplanagem, começou-se hoje isso, porque lá é tudo a toca de caixa, porque chega 1.000 prefeitos, 2.000 prefeitos, todos querem. Quem melhor estiver aparelhado, levará. Então, é tudo condicionado. Quem chegar primeiro e se organizar primeiro vai levar. E o nosso município, questão de organização é em excelência, fomos contemplados sim, martelo batido, e breve o dinheiro já está na conta do município para começar a obra. Vou contar para os senhores, e daí vão dizer, não, Pinheiro ia ganhar, isso é fala do vereador, é fala do prefeito. SAMU. O presidente da República entrega em Sorocaba 789 ambulâncias. 789. Temos 5.500 municípios do Brasil. Só que 560 municípios foram contemplados. E nós estava num deles. Porque nós estava na hora certa. Tem que ter luz, tem que ter sorte, vereadora. Se nós temos 5.500 municípios e 560 municípios foram contemplados, quer dizer que 10% dos municípios do Brasil foram contemplados com a SAMU. Pinheiro Machado está dentro dos 10%. Então, nós só temos que agradecer. Também se elaborou um projeto bastante audacioso, que vai ser bastante trabalhado, e com certeza, vereadora, nós vamos conseguir, que vai ser um centro esportivo municipal. Os campos de futebol foram se terminando, a gurizada já não tem lugar para jogar, e isso é muito ruim, enquanto nós tivermos jovens no esporte, é uma coisa fantástica, nós desviamos eles dos caminhos ruins que estão por aí, e vai nascer sim, presidente, lá aquela ideia que nós construímos há 4 anos atrás, lá naquele lugar, num local bastante importante que seja lá, eu não vou dizer porque eu quero que o prefeito diga, ele é que vai anunciar, mas a gente já trabalhava essa ideia há 4 anos atrás. Vai ser um centro esportivo, onde vai poder fazer com que times possam se criar, jogar, os meninos e meninas, principalmente os mais praticados, principalmente a periferia, que tem menos, a periferia sempre tem menos. O centro tem quase tudo, e a periferia não tem. Então, nós temos que ir para a periferia, nós temos que ir lá levar aquilo que, não digo que foi negado a eles, mas sim aquilo que os governos que passaram não conseguiram alcançar a eles. Então, isso é um fato que me deixou bastante alegre, porque eu sou um desportista, anos e anos nos campos de futebol, todas as vezes que nós saía nas excursões, eu via alegria naqueles meninos. Ali tem um veterano que por muito tempo esteve comigo, o Nenilo, que sabe muito bem o que eu estou falando, que enquanto nós tivéssemos a gurizada jogando futebol, vôlei, basquete, seja o que for, nós estamos ajudando eles. Então, fico muito contente. Na questão de calçamento, nunca Pinheiro Machado fez tanto calçamento como está fazendo agora. Além das verbas que já estão destinadas, que vai ser as conclusões das transversais que estão sendo feitas, se conseguiu. Vou deixar para tu dizer quem fez isso, mais um montante bastante grande para continuar com o calçamento voltado para a Zona Norte, que é um pensamento e um desejo daquela comunidade. Então, como a carência era muito grande, não dava para atender todo mundo ao mesmo tempo com dinheiro. Então, se atender uma região, volta a se atender outra. Então,
vim bastante feliz, bastante contente, valeu o cansaço, valeu a correria, e dizer que o prefeito municipal está no caminho certo, não acerta tudo, não acerta tudo. Consegue fazer tudo, não consegue fazer tudo. Mas vem fazendo porque é um cara incansável no trabalho e tem a nossa unidade, o nosso desejo, a nossa vontade. Os vereadores desta casa também contribuem com o mesmo desejo de que o nosso município, cada dia, seja melhor. Muito obrigado. Muito bem, vereador Jaime. Obrigado pelas palavras. Vereador Renato Rodrigues, do PSDB, fará uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite a todos que fazem presença na Casa do Povo, na Casa Legislativa. Hoje aqui, longe da minha cidade, aqui em Brasília, em busca de melhoria para o nosso município, gente. Porque, que nem o vereador Jaime estava falando agora, aqui em Brasília está o dinheiro. Nós temos que levantar da cadeira e correr atrás de recursos de melhoria para o nosso município. É que eu sempre digo, eu quero melhoria para o meu município. Quero também falar hoje, presidente, sobre o ofício lido no plenário, sobre um CC qualquer aí, não sei se foi CC ou foi mandado, chamar um parlamentar de mentiroso. E acredito muito no prefeito Ronaldo. Eu não acredito que o prefeito Ronaldo vai deixar essa pessoa como está, empregado. Então, espero que o prefeito Ronaldo tome atitude, porque assim como aconteceu comigo, pode acontecer com meus outros colegas. Então, espero atitude, sei que o Ronaldo é um prefeito competente e tenho certeza que essa pessoa tem que ser punida. Essa pessoa não pode estar no lugar público. Desabafo e vou... ver qual a pessoa que fez voltou. Isso aí. Tá meio ruim a internet aqui, presidente. Teria mais alguma colocação, vereador? Obrigado pelo espaço, presidente. Tá bem, boa viagem aí. Busca recursos para nós aí, Renato. Obrigado. Obrigado, com certeza, presidente. Obrigado para todos aí. Tá bem. Com a palavra agora, vereador André Madruga, do PDT. Boa noite, senhor presidente. Lamento não estar presente hoje aí, no momento que a gloriosa Brigada Militar foi lembrada. Já lhe agradeço também, já tinha lhe agradecido. Gostaria de estar muito mesmo junto com meus colegas aí, mas e sabia que o time estava desfalcado hoje aí, mas inclusive a pauta que se apresentou para mim, eu estava aguardando esta agenda em Porto Alegre, ela é referente à segurança pública. Então, eu não poderia deixar de comparecer aqui, onde tivemos um bom retorno. Quando no retorno aí, vou explicar melhor, que vou estar presencial aí, mas reforçamos um primeiro momento de uma missão que nós tínhamos aberta, né? E tivemos uma confirmação. E hoje tivemos um encaminhamento de outra missão referente à segurança pública do nosso município, com boas possibilidades aí, eu acho que estão se avizinhando aí. Vou poder contribuir com a comissão, já tinha conversado com o vereador Jaime, que eu quero ajudar no máximo que eu puder aí, que é a nossa área, realmente temos que melhorar, e eu acho que vou contribuir com uma notícia boa em breve aí, dessas duas demandas que nós abrimos, uma bem encaminhada aqui hoje. Então, lamento não estar presente para fazer uma continência aí para os colegas aí, mas muito obrigado por tudo, e demais agradeço o meu espaço, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, desculpe, André. Fique também, boa viagem para o senhor aí. Vereador Matheus Garcia, com a palavra, PDT. Cumprimento o presidente, os colegas vereadores, os vereadores que estão em missão fora do município, que estão participando de forma online, também senhores e senhoras que nos assistem, uma saudação muito especial aqui ao comandante Maico, seus colegas da Brigada Militar, estão de parabéns pelo trabalho que desenvolve e temos conhecimento da grande dificuldade que vocês enfrentam diariamente para cumprir uma agenda de segurança para o nosso município. A defasagem pessoal
inédita, né, que vocês vivenciam. Já acompanhei o colega André no comando aí em Bagé, conversando sobre essa demanda, e sabemos que vocês todos os dias colocam a vida de vocês em risco para defender a de toda a população. Então, merecida homenagem, parabéns, que possam sim, em breve, ter mais alguém para se somar nesse time de vocês aí. Eu trago hoje 2 requerimentos que são pedidos da comunidade para registrar nessa casa. O requerimento de número 26, que faço o vereador Matheus Oliveira Garcia, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 180 do regimento interno desta Casa Legislativa, vem perante Vossa Senhoria protocolar o seguinte pedido de providência. Solicito que o Executivo Municipal, através do departamento competente, realize a manutenção da estrada da localidade da Jaíba. Além disso, a poda de copa de algumas árvores na mesma localidade, que se faz urgente, haja visto que há locais onde a vegetação está encostando nos fios da rede elétrica, ocasionando interrupções no fornecimento de energia. Essa proposição é uma demanda recebida através do senhor César Adriano Corrêa, que relata as péssimas condições da estrada, além da necessidade da poda das árvores, mais precisamente próxima à antiga morada do popular conhecido Zezinho, já falecido. Também recebo mais uma demanda, encaminhado então o requerimento número 27, ao presidente desta Casa, no uso das atribuições legais, em conformidade com o artigo 180 do regimento interno desta Casa Legislativa, vem perante Vossa Senhoria protocolar o pedido de providência. Solicito que o Executivo Municipal, através do departamento competente, realize a abertura da rua João Pereira Madruga, esquina com a rua Nico de Oliveira, ao lado da casa número 70. Justifico esta solicitação, sendo uma demanda recebida. A moradora, a qual relata que precisa acessar a garagem da sua propriedade, que fica no prolongamento da rua João Pereira Madruga. Vale destacar que a moradora já efetuou a aquisição dos bueiros para instalação no local. Também gostaria de cumprimentar ainda as pessoas que nos assistem pelas redes sociais e que vão nos assistir. E sabemos que muitas pessoas têm nos procurado e assistem ou na hora ou posteriormente. Então, nosso respeito, nosso boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver nos assistindo aqui no Legislativo Municipal. Eu quero fazer um relato da semana anterior. Eu estive cumprindo uma agenda em Porto Alegre, de terça até sexta-feira. Na terça-feira estive acompanhando o movimento SOS 265-702 em audiência pública na Assembleia Legislativa, onde a Frente Parlamentar da Metade Sul realizou uma audiência pública para tratar desse tema. Participamos de forma virtual aqui da sessão, por isso a gente não acompanhou até o final dos trabalhos desta audiência, porque tivemos que nos deslocar para o hotel para poder participar da sessão ordinária. E a sessão ordinária foi aprovado o requerimento que aprovou a comissão que foi sugerida por mim para tratar sobre os animais em situação de rua desta cidade, que são os cães. Então, o presidente há pouco já me falou ali que precisamos conversar para que em breve a gente comece a trabalhar de forma específica esse tema aqui na casa. Na quarta-feira eu estive em várias secretarias de Estado, né, a Secretaria de Agricultura, tivemos tratando sobre a possibilidade de abertura de poço artesiano. Nós temos uma localidade reivindicando isso aqui no município. Na Secretaria do Trabalho, nós fomos acompanhar uma demanda que já vinha articulando entre o Executivo e a Secretaria para a doação dos computadores para o Cine. E vejam como é importante a gente acompanhar as demandas. Nós acreditávamos que Pinheiro Machado já estivesse na lista para receber os computadores, fomos ver a lista
e Pinheiro Machado não estava. Não encontramos o ofício daqui do município. E eu tomei conhecimento que o ofício chegou nesta casa, o ofício 28 veio a esta casa, mas ele não foi enviado à Secretaria do Trabalho. Então, passei quase a tarde na secretaria, mas fizemos contato aí com a equipe da prefeitura e só saí de lá depois que o ofício chegou. Foi preciso 2 vezes, uma vez chegou sem assinatura do prefeito, mas no final chegou o ofício e Pinheiro Machado vai ser contemplado com 2 computadores, só que na segunda leva. Os primeiros municípios, Piratini, Arroio Grande, aqui tem outros municípios que já vão receber nesse primeiro momento, mas por um equívoco, quando o ofício chegou nesta casa, eu achei que era somente para conhecimento nosso, e o ofício acabou vindo para cá e não foi para a Secretaria do Trabalho. Mas isso foi resolvido, e num segundo momento vai ter um segundo lote de municípios recebendo esses computadores que são destinados às agências do Cines para melhor atender a população assalariada, né, dos municípios. Então é importante, a gente encaminha uma demanda, pensa que está tudo ok, de repente chega lá e não está na lista, dá uma notícia que a gente precisa acompanhar as nossas demandas de perto, sair daqui e lá conferir e ver se está tudo ok, né? Na Secretaria da Reconstrução, onde eu tinha protocolado um ofício solicitando ajuda do Estado aí para ponte torta, ponte do Arroio Boieci, o acesso à balsa e a própria balsa lá, esse PROA está aberto, né? Temos outras autoridades do município de Piratini, aí, alguns vereadores que estão se engajando e fazendo ofício para reforçar essa pauta, e ela caminhou, ela precisa ir para a secretaria, para a SEDUR, e nesta semana agora essa pauta caminhou, né? E nós temos uma demanda para trabalhar em cima disso, né? Se nós conseguir viabilizar o projeto dessas pontes de alguma forma, entre os municípios, entre os consórcios de município, nós temos aí consórcio Cideja, temos consórcio da Zona Sul, nós precisávamos fazer os projetos, porque a informação que eu tive é que os municípios que chegarem com os projetos, eles agilizam 50% do tempo para serem atendidos. Então, se nós tiver que esperar o governo estadual fazer o projeto e também o recurso para executar a obra, né, então é uma batalha que a gente tem que enfrentar e se unir aqui nessa casa, junto com o executivo de Pinheiro Machado, de Piratini, e quem sabe conseguir recursos para fazer o projeto dessas 2 pontes e alcançar o governo do estado, porque, vendo lá com o secretário social, ele disse, olha, os prefeitos lá da zona norte do estado, lá de cima, eles chegam tudo com os projetos embaixo do braço, e eles vão levando os recursos. E nós, como temos essa carência de chegar lá com os projetos prontos, nós ficamos esperando por mais tempo e muitas vezes deixamos de ser atendido. Nosso tempo corre muito depressa, não vamos ter tempo, mas também não posso deixar de fazer um relato aqui, que é um anseio da comunidade, que nos cobra diariamente, né, pela manutenção das estradas, pela manutenção das ruas. Nós tivemos 4 anos passados que o governo não priorizou essa parte. As estradas rurais foram verdadeiros desastres. Tivemos a questão climática, tivemos muitos problemas, mas o governo não conseguiu dar uma resposta para a questão das estradas, para a questão das ruas não pavimentadas. E isso diariamente chega para nós. Nós estamos tentando ajudar, temos uma questão de um pontilhão lá, consegui a madeira com a TANAC, vai ficar pronta acho que sexta-feira agora. Aquela população está quase que isolada de Piratini, de Canguçu, de Santana, por conta daquele pontilhão. Tem um transporte escolar que tem que chegar lá e ajeitar as tábuas para conseguir passar. É o verdadeiro caos. E a gente vê que o executivo não tem conseguido dar uma resposta. Está aqui o presidente, quando era vice-prefeito, fizemos uma missão, acompanhamos, tivemos em todas aquelas pontes e todas aquelas demandas, presidente, elas continuam sem nenhuma atividade que resolva, de fato, os vários pontilhões que a gente identificou. Temos no Areal, temos no Rincão Bonito, ali da Costa Arroio Boieci, quantos locais tem aqui atrás da fábrica também, que já foi questão do colega André.
Nós temos aqui o entroncamento da rua João de Deus Pinheiro com a Otacílio Vieira. Tem um bueiro ali que quebrou e está muito estreito a rua ali. E em junho, julho do ano passado, quando eu andava fazendo anúncio de moto, tinha um ônibus escolar trancado com rodado traseiro caído ali. Já fiz registro nessa casa. Sequer um cavalete foi colocado lá para sinalizar. Eu fui ali agora de tarde olhar, está cheio de sinal de pneu de veículo que cai naquele buraco. Então, assim, são coisas mínimas que precisam de uma resposta. A secretaria não tem condições de reagir à demanda, mas o governo tem que olhar para a Secretaria de Obras e estruturá-la para que possa. Na minha região, em 4 anos passados, desceu uma empresa terceirizada que fez a metade da estrada. No outro lado da sarjeta, a terrinha ficou pouco depois do meio, e no lado da sarjeta não chegou a passar lâmina. Então é isso que o pessoal clama diariamente. Nós estamos aqui registrando os pedidos, registramos diversos corredores aqui perto da cidade, atrás da Polícia Rodoviária, corredor dos Neves, a estrada lá do seu Ana Aurelino. Tem quantas demandas registradas aqui nessa casa e até hoje muito poucas delas foram atendidas. É um desabafo, é um alerta, mas a gente precisa fazer o registro. Obrigado. Muito bem, Matheus, seus registros serão encaminhados. Claro, o pontilhão, esse tu sabe que foi feito e realmente quebrou depois, né? Mas ele tinha sido feito anteriormente. Passo para o vereador Cássio Câmara, agora registro proposições do Partido PP. Quero cumprimentar o presidente Rogério e cumprimento os demais vereadores, pessoal que nos assiste pela internet, nossos funcionários, nossa seleta plateia, em especial os nossos amigos aí da Brigada Militar. Mais uma vez, parabenizar, guris, pelo carnaval. Não só pelo carnaval. Eu dizia para o pessoal que pena que a Polícia Rodoviária Estadual não se inspire em vocês, que faz um trabalho preventivo, educativo na comunidade e não punitivo. É uma pena, porque todos os anos a gente tem problema com a Polícia Rodoviária Estadual e às vezes as pessoas misturam, acham que é a Brigada e não é a Brigada Militar, é outro departamento responsável pelas RS, que por sinal vivia as pessoas dizem que é só Pier, não. Tem muita queixa em Piratini, teve o carnaval fora de época agora em Pedro Osório, foi um horror a queixa, então não é só Pinheiro, as pessoas dizem assim, mas é só Pinheiro que... Não, eu queria muito, Maico, queria muito que eles se inspirassem em vocês, no nosso pelotão, que é um pelotão, um braço amigo da comunidade, não é punitivo, é educativo. Então fica aqui o meu reconhecimento a vocês. Um alerta importante, a semana que vem, a partir de segunda-feira, na minha querida Pasto Sabugueiro, meu quintal, como eu digo, vai ser interrompido ali o pontilhão do NIC, para ser feito aquela recapagem ali de cimento que há muito tempo está sem. Então a prefeitura vai interromper o pontilhão de 24 a 27, pode aumentar mais por causa que há uma previsão de chuva na quarta, mas a gente falava hoje com o Urbano, vamos fazer um desvio por baixo. É que saiu errado no site da prefeitura, que teria que ter um desvio lá pelo Sabugueiro, e até o desvio mais perto é aqui pela Libane, então o pessoal entrou em pânico, nós temos uma feira na terça, e conversando com o Urbano, ficou acertado que vai ser feito aquele desvio antes de começar a trabalhar na nossa ponte. Também falando em ponte, ficamos faceiro, a ponte do Piratinizinho, da nossa BR-293, que está causando esse transtorno horroroso. Conversamos ontem com o vereador Jimmy Carter, nos informando que vai ser já feito entre quinta e sexta a prova de peso pelo DENIT, e tudo correndo bem, pode ser liberado até segunda-feira. O trânsito para caminhões, no sentido pare e siga, ou seja, o mesmo modo vai ser as sinaleiras, mas aí vai ser liberado o trânsito para todos, não só para carro, para ambulância, para van e para caminhão. Então, vamos torcer que passe nessa prova que vai ser feita pelo DENIT agora entre quinta e sexta, e já segunda-feira, né, diminuir o transtorno para a nossa comunidade. E falando em transtorno, a gente fica preocupado porque continuamos às escuras, Vivi, a respeito da usina aqui de Candiota. A gente se preocupa que quanto mais o tempo passa, parece que o pessoal vai se esquecendo, não se vê pelo governo federal uma força-tarefa, pelo PL, pela assinatura,
e aquela comunidade, e junto com a nossa também fica mais nervosa, porque a gente sabe, quanto mais o tempo passa, mais complicado fica aquela reabertura da usina. Também a gente foi procurado agora há pouco tempo pelos produtores rurais que não estavam conseguindo fazer, se inscreviam, Rogério, no programa de abertura de poço bebedouro, Matheus, e tem que ter um laudo da Emater, Jaime, e a Emater não estava autorizando fazer bebedouros em vertentes nem banhado. E aí os produtores nos procuraram, a gente foi atrás da Emater, que é a que faz o laudo, e infelizmente tem uma regra do governo do estado, esse governo Eduardo Leite é fantástico, que proíbe o produtor rural agora de fazer um bebedouro onde tem uma vertente no seu campo, onde tem um banhado. Aí eu pergunto para os senhores, aquele pequenininho que tem uma chácara, Jaime, de 5 hectares, que às vezes numa chácara só tem um lugar que tem uma vertente, porque fazer poço em beira de barranco ou no alto eu nunca vi. Ele tem duas escolhas. Ou ele faz, Matheus, para matar a sede do seu gado, para não morrer de sede, ou ele leva uma multa cavalar do IBAMA, da Secretaria do Meio Ambiente. Então está tudo errado. Mas é por isso, o produtor rural, ele não pode fazer mais nada. Aí está esse loqueteio, pé de galinha R$10 o quilo, o ovo, uma loucura, o arroz lá em cima, o café lá em cima. Mas tu não pode produzir. Mas aí eu lhe pergunto, mas o que vai ser do pequeno? E aí não é problema, as pessoas já estavam bravas com a prefeitura, com a Emater, não é problema deles, é que o governo do estado tem uma resolução bem clara que é proibido. Então, eu vou te contar, está complicado, muito complicado para produzir, e aí a gente está vendo que o reflexo é aí, na prateleira do supermercado, que acompanha preço, quem vai o dia a dia, hoje a gente pega R$100, que é quase 10% do salário mínimo, e tu sai com uma sacolinha sem nada do mercado. E a tendência é piorar, porque cada vez está mais dificultoso para o produtor rural produzir. Então, fica aqui o meu desabafo, e aí eu infelizmente conversei com os produtores rurais, olha, pessoal, não é prefeitura, não é Emater, eles não podem dar o laudo, né? E aí fica esse esclarecimento. Ou tu faz paralelo, contrata um terceiro e corre o risco de receber uma multa ambiental, ou tu deixa o teu gado morrer de sede. Essa é a questão. Então tá muito complicado, a gente não sabe para que lado caminha. Agora, tem coisas absurdas que não dá, não tem cabimento. Essa aí é uma delas. Eu não sei o que vai ser do pequenininho. Ele vai ter que fazer um poço na descida de um cerro, num lajeado de pedra, né? Ou se não, num plano. É coisas de cabeça de jirico, e não é esses aí que estão contribuindo para esse caos que está o meio ambiente. Será que é esse pequenininho que fez um poço ali, que só tem uma vertente ali para poder ter água, que está contribuindo para os nossos assoreamentos dos nossos rios? Fica a pergunta, mas é complicado. Seria isso, Rogério. Muito obrigado. Muito bem, Cássio. Pararam de... Não pode se tirar mais areia de arroio, deu o que deu aí, a enchente que deu, né? Com a palavra a vereadora Vivian Alves, do PP. Boa noite, então, senhor presidente, colegas vereadores, a nossa plateia, pessoal que nos assiste de casa, os funcionários da casa. Primeiramente, então, sargento Maicon, como disse o Cássio, vocês são os nossos amigos, a brigada é a nossa amiga. Vocês são pessoas que estão sempre prontas, né? A Feovelha, eu sempre digo, olha a multidão que teve na Feovelha, e a gente não viu, não aconteceu nada, não teve uma briga, não teve uma desavença, não teve nada, porque vocês estavam lá e vocês foram as autoridades dentro da Feovelha. Então, agradecer sempre por vocês estarem à disposição do município. Queremos, sim, contar com vocês junto conosco nessa frente parlamentar, né, nossa comissão, na verdade, da segurança pública. A partir da semana que vem, a gente já vai começar a organizar nossas reuniões. E isso é para ajudar vocês. Quantas vezes, né, Maicon, a gente conversou ali na secretaria e tu nos colocava, né, a dificuldade de ter que ir até Bagé para registrar uma ocorrência quando acontece no município.
E como falou ali o vereador Jaime, vocês eram 40 e hoje vocês estão em 6, 7, deve ser mais ou menos isso aí. Eu fui mais ou menos pensando nos que estão aqui. Então, hoje também a gente veio até a tribuna para também prestar contas da semana intensa que a gente teve em Brasília. Ir a Brasília não é passear, né, vereador Jaime? Audiências às 20 horas, audiências às 21 horas. A gente trabalhou muito juntamente com o prefeito e com a vice-prefeita. Algumas vezes nos separamos, porque a pauta era muito grande. Então, fomos muito bem recebidos, viemos com muitas notícias boas, quanta coisa boa virá para o município. E ali, Cássio, quando tu falou na usina, infelizmente as notícias que nós tivemos lá não são boas, mas não seremos nós, né, os portadores dessa notícia. Não viemos felizes com a notícia. Então, não é muito bom o que pode vir para nós aqui. A gente veio, né, com várias emendas e o prefeito quer, sim, investir no calçamento. Então, pelo que eu fui contabilizando ali enquanto o vereador Jaime falava, provavelmente a gente terá mais de 1,5 milhão em emendas para o calçamento. A cidade vai virar um canteiro de obras, né? É a tão sonhada quadra de 1,5 milhão, a UBS, SAMU, provavelmente a construção de uma EMEI. Então, ir a Brasília é vir trazer notícias boas para a nossa comunidade. Provavelmente, 2026, a cidade será um canteiro de obras, com várias obras para a nossa comunidade. Além disso, nos momentos que nos separamos, eu fui em busca de pautas para as mulheres e para a agricultura familiar, que são coisas que eu quero defender dentro do meu mandato. Então, já com notícias também bem boas, provavelmente este ano, né, teremos um mutirão realizado para as mulheres, que durante o andar do ano, vou divulgando para vocês. Jocelyn, vendo aí como colega, hoje eu quero dar um destaque muito especial à educação e principalmente não falando das demais, todos os professores são importantes, mas nós, professores, eu me junto a ti, porque eu também sou, né? Professora de anos iniciais de educação infantil, a gente sabe o nosso trabalho dentro da sala de aula. Hoje eu cheguei aqui e tive que tomar um remédio, assim, ó, porque é criança, é vida, é agitação, mas a gente adora, né? Então, o vereador Jaime estava junto comigo, a gente conversou muito com o prefeito, e ele me disse, tu pode já falar lá. A gente dialogou muito, conversou muito, e eu solicitei que ele visse a viabilidade de conceder a unidocência aos professores dos anos iniciais e da educação infantil. Porque nós estamos 4 horas direto com os alunos dentro da sala de aula. O professor de anos finais, o professor Rogério ali, ele entra a dar 2 aulas, mas ele troca de turma e nós não trocamos. Eu estou na educação infantil, eu fico das 8 da manhã às 16 horas com a mesma turma. Às vezes não dá nem tempo da gente ir no banheiro. Hoje entrou o meu, disse, pelo amor de Deus, fica um pouquinho aqui para mim ir no banheiro. Porque é aquele agito, é vida. Então, o prefeito está estudando, ele sabe do papel importante que nós temos, porque nós que damos os primeiros passos aos nossos alunos, é desafiador, é motivante. Eu adoro os anos iniciais, é a minha paixão. Já dei aula para anos finais, não gosto, não me realizo dentro de uma sala de aula, me realizo dentro da minha sala de aula dos meus anos iniciais. Sei do nosso esforço, da nossa luta, e o prefeito está, então, estudando essa viabilidade de poder conceder para os nossos professores da educação infantil e dos anos iniciais a unidocência. Nós somos os únicos docentes dentro dessa sala de aula. Então, acho que é uma notícia boa, né? Então, eu seguirei sempre acompanhando todas as pautas, seguirei sempre em busca do melhor para a nossa cidade, para a nossa comunidade. E, vereador Jaime, tem muita coisa vindo aí. Nem vamos falar tudo, vocês vão acompanhar nos próximos dias. Eu acho que a saída lá foi fundamental. Chegamos cansadíssimos, morto de cansado. Na ida, eu e o vereador Jaime falamos de Porto Alegre a Brasília, 2 horas e 18 sem parar. Na vinda, morremos. Ele me tocava 1 hora para me acordar. Acorda, não tinha condições. Assim, eu cheguei em casa demolida e sei do esforço. Daí a gente valoriza
os nossos deputados, os nossos senadores, tudo bem. Estão sendo pagos para isso, é a função deles. Eles vão toda semana a Brasília. A gente vai uma vez, 2 vezes por ano, e é cansativo, e a gente não termina ali a nossa viagem, né? Porque a gente ainda tem mais 4 horas para cá. Mas ir a Brasília é ir atrás. Lá está o recurso. Lá estão os projetos. Lá estão os nossos deputados, os nossos senadores, que a gente pode estar cobrando deles e mostrando que a gente está lá. Ninguém vai ligar para cá e me perguntar se eu quero uma emenda, se eu não for lá. Quanta gente tinha? Era passando o chapéu de gabinete em gabinete, vai lá em cima e desce, o deputado não está à volta, vai naquele, vai. Mas a gente veio com notícias boas. E sempre, eu disse, o meu propósito é vir aqui só trazer notícias boas para vocês. Seria isso, presidente. Uma boa noite a todos e muito obrigado pelo meu espaço. Muito bem, parabéns pela viagem de vocês. Também, Vivi, aproveitando esse gancho aí da Unidocência e das séries iniciais, eu andei conversando com a secretária porque está faltando ainda professores de séries iniciais, né? Então, eu pedi para ela agilizar o novo processo, né? Para que seja, né, sejam todos os colégios contemplados com os professores que estão faltando. Agradecer, então, mais uma vez, o comandante Maico, seus colegas aí pela presença de vocês, dizer que essa moção é o mínimo que a gente poderia fazer por vocês, pelo que vocês fizeram. Eu sei, comandante, o quanto, primeiro carnaval que foi fora de tempo, quanto foi apreensivo, né? E eu sei da maneira que o senhor tratou com os blocos e que foi cumprida e continua sempre assim. Então, espero que o ano que vem a gente consiga de novo um novo carnaval fora de época. Agradecer a presença de todos, funcionários, senhoras e senhores, e desejar uma boa noite a todos e dou por encerrada essa sessão de hoje.